Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 4. É uma passagem bastante conhecida. Mateus, capítulo 4. Diz assim, Mateus, acharam? 4:18. A partir do versículo 18. Todos acharam? Diz assim, Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou e eles disse, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos que padeciam ou oprimidos de várias enfermidades, tormentos ou endemoniados, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Seguiam uma grande multidão da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Estou meditando nessa passagem, e é interessante porque o título, não sei como é que está o nome da sua aí, mas na minha fala a vocação dos discípulos. E muitas vezes quando nós estamos na igreja, a gente ouve muito a questão do chamado, né? O chamado de Deus. O chamado que Deus tem para você. Mas a vocação, baixa só um pouquinho, por favor. Mas a vocação é algo que nós precisamos entender também. Porque ela, junto com o chamado, ela completa o chamado. Não tem como a gente ter chamado sem vocação. Ou não tem como a gente ser vocacionado em uma coisa se a gente não tiver um chamado, um dom para exercer aquilo com maestria. E nós olhando aqui a vida dos discípulos, ao longo da história, nós percebemos que os discípulos eles tinham essa pegada, eles tinham algo antes de virem para Jesus, antes de virem para a igreja, antes de serem discípulos de Jesus, já tinham uma vida que eram bem antes de virem para a igreja. Na verdade, se nós observarmos direitinho, nós vamos observar que, em termos de significado, chamado refere-se a um convite especial, a uma convocação. Enquanto que vocação se refere à disposição para cumprir uma missão específica, frequentemente associada a um propósito maior. A frase que muita gente ouve, e muita gente fala, a vocação precede o chamado, reflete uma compreensão clara da vocação e do chamado. Frequentemente é utilizado em contextos religiosos. Nesse sentido, a vocação é a disposição ou o desejo e a aptidão inerente à pessoa que tem um chamado. Mas o que é chamado? A gente fala tanto sobre chamado, mas o que é o chamado? Chamado é a ação de atender um convite, é ser direcionado ou direcionar alguém para alguém ou um grupo
O chamado pode estar em uma ação específica para um lugar ou um propósito. A vocação representa a disposição para cumprir uma missão específica. A vocação do discípulo, como está escrito aqui, a vocação dos discípulos, ela fala de um chamado a viver de acordo com aquilo que Jesus tinha ensinado. Não era diferente. Jesus nos chamou os discípulos para viver uma vida diferente daquele vivia. Era um propósito. E se nós olharmos direitinho, nós vamos perceber que Jesus não estava fazendo outra coisa senão andando à beira do mar na Galileia. Nesse período aqui, ele estava comissionando os discípulos. Ele estava separando os discípulos. Então aqui nós vamos perceber que enquanto ele estava no mar da Galileia andando, ele encontrou Pedro e André, seu irmão. Eram discípulos. Mas eles não eram discípulos ainda de Jesus. O que eu acho interessante é que Jesus, quando Deus começa a nos chamar, Deus não chama de qualquer jeito. Deus não chama uma pessoa, desculpa a expressão, desocupada. Deus não chama nenhuma pessoa que não tenha, sabe, nenhuma aptidão. Deus não chama ninguém que não tenha nenhuma vocação. Deus chama alguém que tenha um desejo de cumprir o seu propósito. Billy Graham já faleceu já há alguns anos, acho que já tem mais de 10 anos que faleceu. Mas uma certa vez alguém perguntou para ele, o que ele faria hoje se ele começasse o ministério dele. Ele falou, se eu fosse começar meu ministério hoje, eu ia seguir o exemplo de Jesus. Eu ia pegar 12 pessoas e eu ia treinar essas 12 pessoas. Fazendo uma logística bem simples que ele fez, ele ficaria com uma pessoa durante um ano, treinando. Isso ele botou uma estatística de um ano. Mas em um ano ele treinando, daqui a pouco, aquele que ele treinou traria outra pessoa. Fazendo uma média, se ele tivesse ficando 12 anos com 12 pessoas, ele teria 124 discípulos tranquilamente. Por quê? Porque isso ia multiplicando. Agora quando nós trabalhamos no grupo familiar, qual é o objetivo do grupo familiar? É ganhar almas. O grupo familiar que não ganha almas é só um grupo para orarem. Mas não é só para isso. Nós temos que ganhar alma. Falar para os vizinhos da esquerda, da direita, da frente. As pessoas precisam saber que ali tem um grupo familiar. Às vezes tem um crente, muitas vezes nós somos crentes, como é que chama? 007, né? A gente não precisa ser crente 007. As pessoas precisam saber quem nós somos. E o discípulo, quando Jesus chamou eles já tinham algo para oferecer. Jesus não chamou eles simplesmente por acharem eles bonitinhos. Olha, eles estão fazendo uma coisa ali. Não. Eles tinham algo para oferecer. A vocação que eles tinham era de quê? Pescadores. Qual foi o convite de Jesus? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho interessante quando Jesus ele parafraseia algumas coisas do nosso cotidiano. O que era comum para eles era pescar. O que eles sabiam fazer era pescar. Era a função deles, era o trabalho deles. Então Jesus não quis mudar nada deles. Vocês vão continuar sendo pescadores, agora pescadores de homens. Precisamos entender que quando nós somos chamados por Deus, Deus ele não vai fazer nada diferente para você. Eu vou usar um exemplo aqui, a Maria, tem pouco tempo com a gente. A Maria é professora. Só para que você entenda a questão da vocação, a Maria, antes de vir para a igreja, já era professora. Compreende? Deus não vai te trazer ou vai colocar você numa situação que seja diferente da sua.
Ele vai utilizar a sua vocação, o seu dom natural, para que ele possa utilizar isso no reino. E foi o que ele fez com os discípulos. Os discípulos eram exatamente isso. Eles tinham o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas querem vir para a igreja, sabe? Mas querem, não, só vou para a igreja se eu for ser líder. Existe um processo. Tem um processo. Não tem como a gente, sabe, romper algumas barreiras. Não tem como a gente, sabe, atropelar. Não tem como a gente simplesmente adiantar a vida. Não, eu entrei na igreja hoje, já sou líder. Muita gente faz. Só que estraga a pessoa. Inconscientemente você detona com a pessoa, porque você está colocando a pessoa diante de uma situação que às vezes ela não tem maturidade para aquilo. Mas quando Deus chamou, Jesus começou a chamar os discípulos, ele sabia cada um deles, a função de cada um deles, a vocação de cada um deles. E no reino de Deus, eles iriam simplesmente continuar fazendo a mesma coisa que faziam, porque era o que eles sabiam fazer. Hoje em dia as pessoas querem viver o evangelho de alto nível. Mas o evangelho não existe evangelho de alto nível. Existe o evangelho simples e prático que Jesus ensinou. Jesus não nos chamou para viver uma vida, sabe, de milagres extraordinários. Jesus nos chamou para sermos discípulos. E como discípulos nós devemos pregar o evangelho. É claro que os sinais vão acontecer, os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, porque nós estamos cumprindo um chamado de Jesus. E quando nós olhamos essa questão da vocação, eu acho interessante porque Jesus ele podia ter feito qualquer coisa, né? Chamado qualquer outro grupo de pessoas. Mas ele chamou 12 homens que tinham seus problemas pessoais, que tinham suas dificuldades pessoais, que tinham seus problemas emocionais, que tinham suas crises, sabe, que tinham as suas barreiras, seus limites. E Jesus chamou eles para romper limites. Se nós olharmos, ou analisarmos a história de uma forma geral, a igreja chegou até hoje, onde nós chegamos até hoje aqui, no Valparaíso, no Jardim, como é o nome desse bairro aqui? É o Céu Azul, por causa de 12 homens. Jesus pregou 12 homens, treinou durante 3 anos 12 homens, e o resultado disso foi que o evangelho chegou a todos os lugares. Por causa de 12 homens que se colocaram na simplicidade, para viver o evangelho na simplicidade, de uma forma coerente com aquilo que Jesus disse. Se nós pararmos para pensar, Jesus podia ter escolhido pessoas diferentes, grupos diferentes. Tinha muita gente boa naquela região. Tinha líderes, potencialmente. Tinha pessoas, sabe, gabaritadas. Tinha pessoas que viviam em um nível completamente diferente daquele que Jesus escolheu. Mas Jesus escolheu aqueles, para muita gente fala, os mais simples, os fracos, para mostrar que é na fraqueza que a força de Deus é executada. Deus pegou os fracos para confundir. Deus podia ter usado qualquer pessoa daquele lugar. Eu quero colocar para você 3 qualidades dos discípulos para viver sua vocação de uma maneira eficiente. Em algum momento da vida, você já deve ter se perguntado: qual é o meu chamado? Você já se perguntou alguma vez? O que é que eu estou fazendo na igreja? Qual é o meu chamado? O que é que eu vim fazer aqui? Tem gente que pensa que vir para a igreja é só vir para a igreja, louvar, acabou, entendeu? Vai para casa. Existe uma vida após o culto.
Existe uma vida antes do culto. E essa vida, ela está ligada ao seu chamado. Se você já sabe qual é o seu chamado, muita gente pergunta, né? Mas eu nem sei o que significa o chamado. Chamado, como eu já falei, é ser convidado, é ser escolhido para cumprir um papel de excelência no reino de Deus. Em Mateus 22, 14, ele fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na igreja tem pessoas para todo tipo. Aliás, tem espaço para todo tipo de pessoas. Mas nem todos serão líderes. E é preciso nós entendermos que o chamado de Deus, ele é para nos levar, entendeu, a outro nível, a viver um outro nível. Cabe a nós percebermos que Deus é sempre bom e cria, a partir do seu chamado, uma relação conosco. E essa relação, ela perdura por toda a vida. Vai nos levar a lugares onde muitas vezes nós podíamos nem imaginar que estaríamos. Ou fazer coisas que jamais imaginaríamos fazer, por causa do chamado de Deus. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai encontrar vários exemplos de homens e mulheres que tiveram chamados específicos. Caso de Jonas. Jonas era um profeta, mas era um profeta que vivia muito ali na sua região. Mas um dia ele recebeu um chamado para ir para onde? Para a cidade de Nínive, pregar o Evangelho. Se nós estudarmos, olharmos direitinho, Nínive eram parentes, ali tinham parentes bem antigos de Jonas. E Jonas não tinha muita familiaridade com Nínive. Mas Deus mandou ele lá, vai lá e prega o Evangelho em Nínive. A primeira coisa que ele fez foi pegar um barquinho e pular fora. Ele entendeu o chamado? Ele entendeu o chamado. Ele não quis, foi de imediato aceitar o convite. Existem vários outros exemplos na Bíblia de homens que foram chamados por Deus, que tiveram chamado. E nós precisamos entender o nosso chamado. Jesus aqui ele fala, vinde a mim. Em outras situações pode ser, vem e segue-me. Foram as palavras ditas por Jesus e que devemos usar como uma chave principal para darmos início ao nosso chamado. Porque a partir do momento que você disser, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu convite, agora me usa. E Deus vai começar a trabalhar no seu caráter, na sua vida, para te formar, sabe, um verdadeiro discípulo. Porque muita gente pensa que discípulo é só estar na igreja. Não. Ser discípulo vai muito mais além disso. Ser discípulo é andar junto, é compartilhar. Ser discípulo, sabe, é ter comunhão. Ser discípulo é andar juntos, sabe, partilhar do mesmo propósito. E cada um de nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Qual é o chamado? Mas talvez essa seja a nossa grande dúvida, né? Talvez tenhamos dúvida, mas eu tenho um chamado? Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Por que Deus me chamou? Jesus chamou os pescadores, cobradores de impostos. Se nós olharmos os discípulos de Jesus, eram pessoas que, se nós olharmos hoje, esse grupo aí está um grupo fadado à falência, porque eram pescadores. Para muita gente não tem cultura, né? Não, o pescador não tem cultura. O pescador é ignorante, mas não. Tinha um cobrador de impostos. Teve um que traiu Jesus. Teve um que negou Jesus. Se nós olhássemos esses 12 homens, nós diríamos, Jesus fez a pior escolha dele.
Mas Jesus conhecia o coração deles. O problema é que muitas vezes nós nos colocamos em um pedestal e achamos que nós somos melhor do que os outros. Deus, quando Ele nos chamou, Deus não nos chamou pela aparência, Deus nos chama pelo nosso coração. Aquilo que está no nosso coração. Às vezes você talvez ainda não tenha entendido o teu chamado, talvez porque você ainda tem, sabe, ainda tem coisas que precisam ser tratadas em você. Para que você possa dizer, agora eu entendi o meu chamado. Agora, Deus, meu coração está disposto, agora eu estou disponível para que o Senhor possa fazer de mim. Cada um dos discípulos tinha suas dificuldades, tinham seus problemas. Mas nenhum deles voltou atrás. Nenhum deles rejeitou o chamado. Eles aceitaram o chamado. Se a gente fosse olhar o chamado de Jesus hoje, como eles eram pescadores, principalmente esses 4 aqui, boa parte deles eram pescadores, de pescadores mesmo, né? Função, trabalho deles. A gente poderia dizer assim, olha, esse pessoal é maluco. Eles largaram o trabalho deles para seguir um lunático. Só que o chamado de Jesus não era só para segui-lo apenas. O chamado de Jesus tinha, além de segui-lo, tinha todo o trabalho, tinha a evidência do trabalho, tinha, sabe, a entrega, mas também tinha uma recompensa, que a recompensa era morar no céu. Quem não quer morar no céu? Então eles tinham isso, eles se entregaram de tal maneira que o chamado de Jesus foi suficiente para eles, o convite foi suficiente. Alguns até diziam assim, Jesus, deixa eu primeiro, sabe, sepultar meu pai. Deixa eu me despedir da minha família. Jesus disse, olha, não se preocupe. Não se preocupe. O que eu tenho para te oferecer é muito melhor do que isso. A tua família vai continuar aí. Às vezes quando eu olho para esse momento, eu penso que muitas vezes eles foram tirados para uma situação porque talvez para eles não tivesse muita perspectiva. Se nós olharmos, a gente teve recentemente, um tempo atrás, em Fortaleza, a gente conhecemos alguns pescadores lá, eles pegavam aquela jangadinha, iam à beira do mato, assim, sumia. E eu ficava impressionado, falei, rapaz, não se pega peixe aqui. Eu nunca sabia, né? Mas lá eles pescam e pegam bons peixes. Eu ficava impressionado, falei, mas como é que esses caras conseguem pegar esses peixes? Tem deles que às vezes passam horas, passam dias pescando. E quando voltam com um barco cheio de peixe. Agora imagina, você tirar uma pessoa dessa, trabalha ali, do peixe, é o trabalho deles, e colocar eles numa função diferente. Sem treinamento, não tem condição de ficar. Mas Jesus colocou eles numa situação em que era familiar para eles. E o engraçado é que isso não mudou na vida deles. Não mudou em nada na vida deles. Mas eu quero falar para você, como eu tinha falado, de 3 qualidades, 3 características. A primeira é disponibilidade. Eles tinham disponibilidade. Tanto é que logo que Jesus chamou eles, o que eles fizeram? Largaram os barcos, deixaram o pai deles lá e foram seguir Jesus. Muitas vezes nós não temos disponibilidade. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para ir no grupo familiar, eu não tenho tempo para ir na igreja, sabe? A minha vida é muito corrida. A minha vida é muito, sabe? Eu não tenho tempo. Para se analisar, ele vai ficar pelo menos 1 hora, 2 horas no celular, olhando mensagem. Às vezes vendo televisão, acordando até mais tarde. Fazendo coisas que não tinha muito sentido ele fazer.
Muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos os milagres, nós queremos, sabe, tudo que Deus tem para nós queremos. Mas muitas vezes nós não queremos o abençoador. É aquele que provê tudo. É aquele que abre portas. É aquele que faz milagres, é aquele que faz, sabe, coisas acontecer em nossas vidas. E muitas vezes nós não queremos a disponibilidade. A nossa disposição para Deus é proporcionada ao quanto o conhecemos. Se eu tenho intimidade com Deus, eu tenho também disposição para conhecê-lo mais, sabe, para me dedicar mais, para me colocar à disposição, sabe, para fazer, para correr atrás. À medida que nós conhecemos pela nossa disposição em servi-lo, nós nos comprometemos com a sua causa, que é pregar o seu evangelho. Jesus nos chamou para ganharmos almas, rompermos barreiras, rompermos limites. Nós precisamos fazer isso. Primeiro, ter disposição para isso. Agirmos. Sabe? Esse dia está muito frio, né? Eu estava vindo no carro com o Guilherme, o pessoal falou, poxa, se eu pudesse eu tinha ficado em casa. A vontade não era de sair da cama, era de ficar em casa. Mas nós não fomos chamados para ficar em casa. Pode ser frio, chuva, sol. O evangelho a gente tem que pregar. Oportunidades não faltam. Temos vizinhos. Temos amigos. Tem pessoas que precisam de ouvir pelo menos, olha, Jesus ama você. As pessoas hoje estão tão carentes de ouvir uma direção, uma palavra, que às vezes, se você chegar e der um abraço na pessoa, já resolve. A pessoa já se sente acolhida. Nós vivemos uma época em que é muito, sabe, a gente tem muito tempo para tudo. Mas não temos tempo para olhar o vizinho, sabe, essa região aqui é uma região onde tem as pessoas são muito fechadas. Muita gente precisa ir lá, meu irmão, você tem sei lá, o homem, para mim se fosse lá, você tem uma enxada que possa me emprestar? Eu peguei amizade com um cara esses dias lá perto de casa, mudou para lá recentemente. E a frente da minha casa estava com um pouquinho de grama. Eu tenho enxada em casa. Mas eu fui lá e bati para ver se ele tinha enxada. Ele falou que tinha. Peguei a enxada dele, aí eu não podia só pegar e levar, deixar em casa, né? Aí eu fiz o trabalho, limpei direitinho, fui entregar e ficamos conversando um tempão. Ele é desviado de uma igreja, mas eu comecei a falar para ele do amor de Jesus. São oportunidades. Jesus, quando nos escolheu com uma finalidade de pregarmos o evangelho. A gente não precisa, sabe, mensurar, sabe, tempo. Só vou se for no final de semana, que é o tempo que eu tenho. Não. No trabalho você pode mandar uma mensagem para um amigo, irmão, olha, Jesus vai te abençoar. Às vezes tem tanto amigos nossos com problemas, e a gente às vezes não sabe nem o que dizer para eles. A outra característica é coragem. Pelo belo exemplo de perseverança dos discípulos, somos chamados a ter coragem para responder ao convite de Jesus. Jesus nos chamou. Então vamos aceitar. Como é que a gente aceita? A gente pensa que aceitar Jesus é só levantar a mão, né? A igreja que levantei a mão, aceitei Jesus. Vai muito mais além que isso. Aceitar talvez seja só a iniciativa. Mas ser discípulo, como eu já falei, é andar junto, é compartilhar, é viver o que a palavra de Deus diz. Tem gente que acha que viver o evangelho é difícil viver o evangelho.
Mais difícil é não vir para a igreja, não vir para viver o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é muito simples. Não matar, não roubar, não ser fingido, não ser desonesto. São essas as ideias de Jesus, os ensinos de Jesus. Mas quando nós começamos a seguir Jesus, a observar os ensinamentos de Jesus, nós percebemos que é muito mais do que ele simplesmente levantar a mão. É uma decisão. É coragem. Os muçulmanos, eu quero falar para você, eu estava lendo um dia desse comentário de um pastor, e muitas vezes a gente fica perguntando aqui, olha, o evangelho vai ser pregado em todos os lugares. Não sei se você já imaginou, mas existem lugares distantes demais. E ele falando que tinha ele tinha ido em Jerusalém, e ele começou a procurar meios para pregar o evangelho. E ele chegou em um grupo e disseram, olha, bem distante daqui existe uma ele chamou lá, como se fosse como se fosse uma cidadezinha. Mas não é bem uma cidade, fica bem no deserto. E ele falou assim, eu vou lá então. Juntou com os amigos, foram lá, pregaram o evangelho. E aí, daquele lugar, saiu um homem, eles chamam de andarilho, né? Só que eles andam, não é nem a cavalo, não é o nome daqueles bichos, é os camelos. E ele falou assim, olha, eu tenho uns amigos que moram muito mais longe. Eu vou lá pregar o evangelho para eles. E ele pegou o camelo, pegou as coisas dele e foi. Dias depois ele soube que outros lugares, olha só para você ver como as coisas são. Outros lugares, onde eles não podiam ir, Deus tinha preparado pessoas para irem lá. As pessoas que já tinham aceitado Jesus. Pessoas que eram discípulos. Por quê? Porque seguir o evangelho, pregar o evangelho a qualquer lugar, não é fácil. Sempre tem dificuldades. Sempre vai ter barreiras. Mas ele falava assim, olha, tinha lugares que não tinha como o carro chegar. E as pessoas que a gente pregou o evangelho, as pessoas saíam das suas casas, largavam tudo e entravam no deserto afora para pregar o evangelho. É sede, vontade, é desejo de cumprir um chamado. Sem botar limite, sem botar, barreiras. É coragem para enfrentar. Você pregar evangelho para um muçulmano, olha, é difícil. Primeiro que eles não vão te ouvir. E se na família de um muçulmano alguém se converte, se ele não fugir, é morto. Embora seja familiar. Pode ser filho, marido, mulher, netos. Se aceitar Jesus, ignorar o Alcorão, é morto. Imagine. Coragem. A outra característica é fé. Deus tem um plano para cada um de nós. É um plano pessoal, é um objetivo pessoal, é um chamado pessoal. O seu convite, mesmo quando não recebemos um chamado muito claro, sabemos que Deus está no controle. Mesmo às vezes sem entender. Não sei se já aconteceu com você, de você estar em alguma situação, você não entende absolutamente nada, e ali você só tem a oportunidade de pregar o evangelho. Não tem outra coisa para fazer. Não sei se você já foi chamado, vamos para tal lugar. Chega lá, não tem nada. Não tem nada para você fazer, não tem nada para você, E você fala assim, poxa, o que eu vim fazer? Tem gente, tem pessoas, então o que eu vou fazer?
Eu vou falar de Jesus, eu vou fazer amizade. Vou falar de Jesus. Nós precisamos ter isso em mente. Quando Jesus, quando chamou os discípulos, ele não ofereceu para eles casas, carros, dinheiro, uma conta bancária recheada de dinheiro. Ele ofereceu vida eterna. Nosso objetivo, como discípulo, é seguirmos o exemplo de Jesus. Não pensando o que vai ser de nós amanhã. Porque amanhã a gente pode estar acordado ou pode não estar acordado. E o que é que eu fiz para o reino de Deus? Então nós precisamos entender isso. Espero ter ajudado a explicar essa questão de vocação, chamado, para que você possa entender e dizer assim, olha, eu entendo hoje que eu tenho um chamado. O chamado de Deus para mim hoje é de ganhar almas. Então vamos ganhar almas. Vamos romper nossos limites, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nessa manhã, queremos colocar nossas vidas na Tua presença. Agradecemos a Ti, ó passando pela oportunidade, ó passando de entendermos, ó Pai, a Tua palavra. Obrigado, ó passando pelo Teu chamado a cada um de nós. Pai, que possamos, ó passando, entender, ó passando isso, e colocar, ó passando em nosso coração, ó passando, que possa queimar nosso coração, ó passando um ardente clamor, ó passando por almas. Senhor, nos ensina a ganhar almas. Nos ensina, Pai Santo, a cumprir o Teu chamado de maneira eficiente, de maneira clara, Pai. Senhor, que não possa haver barreiras nem resistências, Pai. Mas se houver, Pai Santo, que possamos ultrapassá-las, Pai, no nome de Jesus. Fortalece nosso coração, nossa fé, fortalece nossas vidas, Pai, para que possamos cumprir o Teu chamado. Senhor Deus, nos ensina a viver a Tua vontade, a depender de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.